Uma pessoa voluntariosa, em seu significado clássico, é vista como aquela que impõe ou está disposta a impor a sua vontade frente à persuasão, instrução ou ordem, que é governada pela vontade sem atender a razões e determinada a seguir seu caminho. Estes significados, que são comuns em muitos dicionários, trazem, como podemos perceber, uma grande carga de sentidos negativos. Você é tão bonita. Mas, de acordo com a pesquisadora Sara Ahmed, na obra Living a Feminist Life, a voluntariedade pode ser compreendida como desobediência ou ainda como um projeto coletivo a ser desenvolvido por movimentos sociais como o feminismo, que entre diversas ações dá suporte para o pensamento crítico e desobediente de muitas pessoas, em um mundo que ainda é patriarcal, machista e desigual em termos de direitos e deveres. Nessa obra, que trata de diversas emoções de forma política, a Sara Ahmed nos convida a pensar a voluntariedade dentro do campo feminista, ou seja, a pensar o poder dessa emoção quando ela está presente na vida de mulheres que fizeram parte de eventos históricos, da construção de personagens femininos da literatura. Mas seria possível investigar a existência da voluntariedade na atividade de mulheres fotojornalistas durante as ditaduras militares de países do Cone Sul? Si yo pudiera definirme, diría que soy un animal absolutamente politizado, absolutamente amante de la fotografía, absolutamente feminista y muy activista en los temas de derechos humanos. Es una realidad que a mí me parece que es lo que está pasando, ¿ya? Una realidad puede ser de los vencedores o de los vencidos, me da lo mismo. Sí, es la realidad que yo trato de ser lo más objetiva dentro de la imposibilidad de la objetividad, ¿ya? Para mí esta foto fue súper importante porque yo me acerqué a esta persona porque yo estaba convencida que era mujer. Y le pregunté, ¿tú eres mujer? Y me dijo, sí. Me eché para atrás y tomé esta foto. 25 años después, esta mujer me encontró, me ubicó y me dijo, tú me tomaste una foto hace 25 años atrás. Para mí fue, no puedo explicar la emoción que fue. En el 78 decidí que quería hacer cine y estudiando cine fue que hice un curso de fotografía y bueno, y ahí descubrí la fotografía realmente así, entró en mi vida con tal intensidad que bueno, que supe que era mi camino. Alguna vez me definieron como una luchadora optimista y bueno, creo que eso soy. De alguna manera la siento como, más allá del cariño que le tengo, bueno, y de lo que significó para mí, la siento como la imagen fundante de todo lo que vino después, ¿no? Es como que es una madre de Plaza de Mayo atípica porque no está pidiendo por su hijo, sino que está pidiendo por su hombre ausente y la nena, bueno, pide por su padre. Presa em plena época do 68, né? A USP, eu estava na USP, era a época da USP. E ainda, quando eu entrei na USP, eu entrei para fazer rádio e TV. A fotografia, para mim, era um detalhe da televisão. Foi depois que eu saí da prisão e que daí, inclusive, uma das dificuldades em trabalhar em TV foi porque eu tinha sido presa. Então, foi essa dificuldade criada pela prisão que me fez fazer, bom, como eu quero fazer coisas com imagens, aonde é possível. Daí, com a fotografia era possível, né? Bom, eu comecei a fotografar com 18 anos.
assim, a ideia de que eu era uma fotojornalista, né? Sabe? Eu fazia porque eu gostava, porque eu queria documentar aquelas imagens. Eu estar nos lugares onde as pessoas estavam se expressando, né, contra uma ordem estabelecida que eu não concordava. Tem essa mulher com esse neném na frente, que também você pode pensar que queremos viver, pode ser o nenê que está falando, querendo viver, somos contra o aborto, né? Ela é dúbia, essa foto, né? Mas quando eu fiz essa foto, o que eu pensei foi, socorro, queremos viver, as mulheres querem viver sem violência dos maridos, né? Sem a violência doméstica, sem a violência na vida, né? E a menina com o nenê, para mim, ela simbolizou que a independência dela, entendeu? De estar ali com o nenê e independente de estar com o marido ou não, ela quer viver e quer ter uma vida boa, entendeu? E eu acho interessante pensar a voluntariedade como um estilo de política que é, como a Sara Ahmed também a percebe, de quando nos negamos a seguir a corrente ou quando desejamos produzir uma obstrução, como ela mesma coloca. E ao passo que eu comecei a me debruçar sobre a história das mulheres fotojornalistas nas ditaduras do Cone Sul, que enfrentavam um duplo problema naquele momento, ou seja, o fato de serem mulheres, estarem nas ruas e ainda a realidade da censura, o sistema extremamente violento. Isso é um ato de voluntariedade, não é mesmo? Então, assim, eu tinha a ânsia de liberdade, eu tinha a ânsia de fazer a minha vida independente e eu pensava diferente. Eu não sei, eu acho que, de repente, é muito estranho, né? Você pensar que você já nasce assim, sendo um pouco do contra. Eu acho que eu sempre fui do contra. Num país machista como o Brasil, ser mulher é sempre problema. Na fotografia, inclusive. Mas eu acho que um dos aglomerados que está mais vencendo as dificuldades é o movimento de mulheres. Vaca profana, põe teus cornos. Extremamente importante e necessário que se fale, se estude e que se reconheça a história dessas mulheres voluntariosas, né, que fizeram o fotojornalismo e também ajudaram a construir a história imagética de episódios históricos tão tristes como foram as ditaduras do Cone Sul. E eventos que ainda merecem, que carecem de tanta reflexão, hoje mais do que nunca. Também te mata, Barcelona. Como é que eu me meti em tantas coisas, né? Numa época de tortura, numa época de barra pesada, e eu passei incólume nisso, fotografando, né? E eu não me interessava e não me importava se eu ia ser presa, se eu ia acontecer alguma coisa comigo, porque eu estava ali fazendo meu trabalho e era aquilo que eu estava querendo fazer e também não estava incomodando ninguém, né? E só fazia parte de uma equipe que incomodava, mas eu era uma das peças, né? Eran años tan intensos que un año era como que equivalía a 20, ¿no? Então, é isso que eu acho que cada um dos fotógrafos novos que estão aí trabalhando, tem que ter essa consciência. Nós estamos escrevendo com luz. Nós estamos escrevendo com imagem a história do Brasil. No sé, por ahí quizás haya elegido a la fotografía, ¿no? Que es el medio de la luz, ¿no? Como una manera de conjurar, ¿no? Tanta oscuridad, ¿no? Y tanta muerte. Como una forma de sanar, ¿no?